Senhoras e senhores, bem-vindo ao Ponto Fora da Curva Podcast, onde o entretenimento vira conhecimento. Nosso convidado, Oscar Rony, professor, presidente do Sindicato dos Artistas e ainda é artista. Ou seja, bem-vindo, Oscar. Você é o homem da treta. É professor. É presidente do Sindicato dos Artistas e artista. Esse gosta de treta. Oscar, bem-vindo, rapaz. Tudo bem. Se apresente, fica à vontade. O palco, a gente fala assim, o palco não, né? O espaço é seu, o teatro é o seu. Pronto. Tudo bem. Eu sou Oscar Rony, né? Sou artista, né? Também sou professor e também coordeno hoje a gestão do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Ceará, que é o SATED Ceará. SATED. Isso. Segue a página do SATED aí, tá? Pronto. Aí, professor, desculpa, né? Assim, o que... Vamos entrar nessa temática do sindicato, pode ser? Bora. Não, vamos tocando. A gente tem uma hora aí de bom tamanho. Eu sei que, a princípio, eu nem sabia que existia um sindicato dos artistas. Pra mim... Porque não combina muito, né? Burocracia com artista. Então, burocracia com artista. E agora você chega sendo o MacGyver aí resolvendo os três, né? Que além de ser o artista, é professor e ainda é presidente. Ou seja, tem que saber gerir esse pessoal, né? Mas felizmente nós temos aqui no Brasil uma lei que regulamenta a profissão. Né? Como eu disse a você, é complicado você dizer para o artista que ele tem algumas burocracias, mas o artista é um trabalhador como qualquer outro, né? O nosso papel é exatamente mostrar que os artistas, eles vivem da sua arte, né? Porém, eles têm também que conhecer essas burocracias para poder, né, viver dignamente ali do seu ofício de criação. Exato, não deixa de... Porque ele está vendendo o tempo dele, quer queira, quer não, ali ele está vendendo o tempo dele, não é isso? Quando a gente vai falar, isso ele precisa ser remunerado. Quando a gente vai falar de arte, a gente sempre gosta de ir para três grandes vertentes para não confundir as pessoas, né? A gente tem a vertente da arte como educação, né, que todo mundo entende a importância da arte para desenvolver, né, principalmente crianças, adolescentes, né, o ser humano em geral em todos os aspectos. A gente tem a segunda vertente, que é a manifestação artística. Todo cidadão ele tem o direito de se manifestar artisticamente, ele tem o direito de cantar, dançar, interpretar, fazer o que ele quiser, e ninguém pode lhe impedir de fazer isto. E a terceira vertente é o exercício profissional dessa atividade artística, porque existem aquelas pessoas que vivem da sua arte. Então eles não utilizam a arte simplesmente como um hobby, e sim como uma profissão. Como uma profissão. Os dois primeiros, ali é uma questão de identificação. Isso. Para saber se você realmente é ou vai ser aprovado, ou se vai ser aquele que você vai seguir. Exatamente. E a gente tem aqui os profissionais, né, os trabalhadores da arte que vivem, né, do seu ofício. E aí os colegas do passado, né, começaram a identificar esse perfil. Eles, poxa, além da gente ser artista, nós somos trabalhadores. Sim, de né? fato. Nós temos um horário a cumprir, apesar de estarmos criando. Nós temos um texto a seguir, nós temos um cronograma para obedecer. E aí foi criado um projeto de lei, né, que foi regulamentado em 78. Em 24 de maio de 78, a nossa lei completou agora, nesse exato momento, 47 anos, né? Agora no dia 27 de maio. Bem sólida, né? Maio. Isso. E assim, você vai ver o corpo da lei, você vai ver que ela se aplica perfeitamente ao dia a dia, né, atual, às questões de hoje, do hoje. Né? Mesmo inclusive em relação trabalhista. Em relação trabalhista. Porque, na verdade, a lei vai nos mostrar que o artista ele é um prestador de serviço eventual. Não necessariamente eu preciso assinar a carteira daquele artista que foi lá fazer uma animação na minha festa infantil, né, do meu filho. Né? Então, assim, eu posso contratar o artista através de um contrato de prestação de serviço, mas eu preciso contratá-lo. E precisa formalizar. Formalizar. O objetivo é exatamente esse, né? Garantir que o ofício não seja tratado com informalidade. E não desvaloriza o artista. E não desvaloriza. Bem interessante, eu não sabia. Nós temos uma convenção coletiva, né? Uma tabela de piso salarial, que é referência para construir os projetos, na hora que ele vai formular e cobrar o seu cachê. Então, todo esse suporte é um benefício, né, do sindicato que formaliza tudo isso para que toda essa logística funcione perfeitamente.
Muito difícil, porque hoje em dia a gente tem a questão essa confusão do que é celebridade e do que é artista. Do que é artista e do que é ser famoso. E os influencers, por exemplo, hoje? E aí, qual é a classificação desses caras? Influencer. Influencer. Aí é uma classificação. Na verdade, assim, tem um ponto da lei, Donato, que a gente está em grande discussão hoje. A lei ela tem um quadro de funções profissionais. Um quadro que descreve cada função. Então, eu tenho lá... É bem redacional mesmo, é descritivo. Então, bailarino faz isso, 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 isso. O palhaço circense faz isso, isso, isso. O ator faz isso, isso, isso. Esse quadro, como é de 78, ele nunca foi atualizado legalmente. Então, eu tenho profissões hoje que na prática não existem, né? E tenho profissões que hoje são bastante comuns, mas que, né, não estão lá contempladas. Isso, então, isso assim, hoje em dia, com esse universo da internet, os influencers, né? A gente não tem essa inclusão ali no quadro de funções. Eu não tenho como registrá-lo como artista dentro do Ministério do Trabalho. No caso, eu e a minha galera aqui do Ponto Fora da Curva, nós nos enquadramos em que exatamente? Uns bandoleiros aí, o que é? É bom a gente até entender a abrangência de cada um, né? A gente tem o SATED, ele trabalha com as categorias de audiovisual, teatro, dança, circo, moda, né? E todos os profissionais ali que trabalham na área técnica. Música. Dança. Música não. Por incrível que pareça, música não. Eu costumo dizer assim que criaram a lei dos radialistas, criaram a lei dos jornalistas, criaram a lei dos músicos. Aí depois foram lá e, olha, vamos criar mais uma lei. Não, vamos criar mais outras leis. Vamos criar a 6533. É por isso que é bem confuso, né? Vamos criar essa lei e vamos botar todo mundo junto. E aí a lei ela veio abranger todos esses profissionais, né? Exceto os músicos. É até um absurdo, assim, que eu vou dizer agora, né? Fica à vontade. Um absurdo que, assim, legalmente falando, para todo mundo entender, né? Legalmente falando, o músico ele não é artista. Músico é músico. Porque eu tenho a lei dos músicos. Você entende? Em termos legais, de regulamentação. Então, o músico não é artista, é só um músico. Porque existe uma legislação própria dos músicos. Tanto que na área da música eu tenho uma ordem dos músicos e eu tenho o sindicato dos músicos. Então, aí ficou só num contexto geral o músico em si? Porque assim, a gente não tem o sindicato dos artistas, então... Mas existe o sindicato dos músicos e a ordem dos músicos. A ordem dos músicos. Para atender os profissionais da música. Mas eu falo em relação a denominações, por exemplo. Porque denominação de músico se torna só o quê? O roqueiro, por exemplo, não, é isso? O músico, ele tem também um quadro de funções ali que ele vai se registrar, né? Todos os profissionais que são, tanto os cantores quanto os instrumentistas, eles podem lá fazer o seu registro e a sua né? No caso deles, como existe uma ordem, a sua OMB. Que é Ordem dos Músicos Brasileiros. Isso. Dos músicos do Brasil, né? E no caso dos artistas... também tem que ter uma ordem, né? Tem que ter uma numeração, um registro, né? No caso dos artistas e técnicos, a gente ainda não tem, a gente não foi criado na época uma ordem ou conselho. Uhum. Então, assim, para todo mundo ter um entendimento desse que é essa habilitação profissional... Exato, assim essa credencial, né? Assim como um advogado tem que ter uma OAB, um médico tem que ter uma CRM, um engenheiro tem que ter um CREA, um enfermeiro tem que ter o COREM, né? Profissionais que não têm ordem ou conselho, eles se registram direto no Ministério do Trabalho, através da antiga Delegacia Regional do Trabalho. Por isso ficou conhecido como DRT. DRT, né? Todo mundo fala DRT. Hoje nem é mais, né? Hoje é Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, mas a gente não vai dizer SRT, né? Vai ficar DRT mesmo. Mudaram, né? E aí, assim, a DRT, né, que a gente chama de habilitação profissional, é exatamente o que comprova que ele é um profissional da área. Né? Então, se eu sou um ator, eu tenho que ter uma DRT. É um número, na verdade. Né? É um número só. Na verdade, é uma formalidade, é uma burocracia. Não quer dizer que esse artista é o melhor artista, né? Mas é um artista. Significa que ele é profissional. Ele é profissional, é um artista. Sempre as pessoas perguntam, para que a DRT? Para que serve a DRT? A DRT ela serve para algumas coisas. Né? Primeiro, para comprovar que você é um artista profissional. Olha que bacana. Que você não é ter uma DRT? Que você não é uma pessoa que surgiu do nada ali. Né? Então, eu posso ter uma DRT, então? Existem 3 caminhos para você ter o registro profissional. Levi, vou me registrar, Levi. Bora lá.
O primeiro é um curso superior na área. Né? Hoje a gente tem alguns cursos superiores já, a gente tem um curso de dança, de teatro, né? Da Federal, do IFCE. A gente tem a possibilidade também de cursos técnicos, né? Certificado. A segunda possibilidade é um certificado de curso técnico. Né? O Colégio de Dança, Senac, Governo do Estado, Porto Iracema, dá a certificação. Né? E para quem não tem essa certificação, aí você tem que ir ao sindicato através do atestado de capacitação profissional. Aí você passa por uma banca, né? E aí a gente fornece o atestado de capacitação profissional. E aí ele comprova algumas atividades. Geralmente é pedido mais ou menos uns 5 anos de atividade, né? A esses pré-requisitos nacionais aí que todos os SATEDs, Colégio de Dança, Sindicato da Dança, Sindicato dos Técnicos, chegaram nesse consenso para que pelo menos se eu tenho 5 anos de cursos, participações em espetáculos, aí eu reúno tudo isso, né, no meu currículo, apresento, passo pela banca para ter o atestado. Aí com o meu atestado eu vou lá no Ministério do Trabalho e consigo a minha DRT, a tão famosa DRT. A tão famosa DRT que muitos querem. Oscar, no caso, o município, ele se envolve nisso? Por exemplo, por que eu tô te perguntando isso? Porque eu conheço um que era ambulante de rua, né? Sim. Mas ele criou um personagem, ele virou tão famoso na região dele que o município não caracterizou ele como um ambulante, né? E sim como um artista de rua. E aí, eu acho uma iniciativa do município, mas com o consenso de vocês, não é isso? Na verdade, assim, ele vai demonstrar a quantidade de trabalhos que ele tem, a experiência que ele tem na área para que ele registre lá no Ministério do Trabalho. Né? É como eu estou lhe dizendo, existe a manifestação artística e o exercício profissional da atividade, certo. Ele comprovando isso, ele consegue com certeza o seu registro no Ministério do Trabalho. Né? Entendi. E é interessante a gente entender essa questão da regulamentação profissional. Nós somos um dos poucos países em que o artista é registrado no Ministério do Trabalho. A grande maioria dos países, o artista é registrado simplesmente no sindicato. Se você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, você tem um registro do artista simplesmente no sindicato. No sindicato. Só lá constando que é um artista, pronto. No sindicato. Aqui nós temos um registro no Ministério do Trabalho. Vários países, eles pegam a nossa lei e usam como exemplo para tentar regulamentar os seus artistas. Peru, Chile, Argentina, vários países usaram a nossa legislação para poder regulamentar, né, nos seus locais, né, a importância desse registro junto ao Ministério do Trabalho. É um órgão que identifica o artista como trabalhador. E se o artista quiser ir para o Chile, para esses outros países? Se fica perdido lá, como é que é? Os sindicatos, eles têm uma reunião, né? Assim, eles se reúnem em colegiados. Se comunicam entre si, então. Né? Eles se reúnem em colegiados, né, no instância nacional e também no instância internacional a partir da Federação Internacional de Artistas, que é a FIA. FIA lá, não é de automóveis, não, é dos artistas. Toda vez que eu falo FIA, eu penso, automóveis? Não, é dos artistas. E aí, assim, essa conexão possibilita, né, um amparo para esses artistas serem acolhidos. Então, por exemplo, se você é um artista, você vai lá para o Chile. Eu não sei quem procurar lá, eu estou perdido ali. Então, a gente pode entrar em contato com o SIDART, que é o Sindicato do Chile, para que ele possa lhe acolher lá e lhe dar um norte. Né? Olha que bacana. Uma atriz nossa, agora há pouco, foi para o Canadá. E ela disse, e agora? Lá no Canadá a gente tem 3 sindicatos de artistas, né? Então a gente fez uma cartinha para ela ser recebida num dos 3 e ver qual é que ela mais se identificava. Se adaptava, né? Isso. Então tem essa possibilidade, né? Eu sempre digo que os artistas que têm que usar os seus sindicatos, né? Para poder ver as possibilidades. Já que eles têm as ferramentas na mão, tem que fazer uso, né? A convenção coletiva, então vai fazer um projeto ou está sendo contratado para algum trabalho. É legal olhar a tabela de preços, né? A tabela de salário, de cachês, né? Que é o piso salarial. Mas, Oscar, mas você fala essa estrutura, né? Essa estrutura é quando o artista é contratado para uma emissora ou para um serviço, para um filme, para um teatro, alguma coisa assim do tipo? Isso, para que ele tenha um norte de como é que é feito o seu contrato, né? Porque às vezes o artista... eu costumo dizer que o artista, né? Até pegando o ponto fora da curva... Sim, o artista tem que ser um ponto fora... A formação é meio fora da curva. Por exemplo, para você ser um advogado, o que é que você vai fazer? Eu quero ser um advogado. O que é que eu vou fazer?
Correr atrás da faculdade. Eu vou para a faculdade. Exatamente. Geralmente o artista não é dessa forma. Como é que surge um artista? Ele geralmente está fazendo um curso de teatro na escola, né, ou uma academia de dança, né, que a mãe botou lá para aprender. Aí se empolga, né? E vai aparecendo convites, né? O diretor, o professor vê lá, indica para outro grupo, né? Quando ele vê, ele já está participando de vários espetáculos e está ganhando um cachezinho, está ganhando um dinheirinho ali. Quando passa o tempo, ele observa, ele é profissional e nem sabe disso. Né? Ele recebeu o primeiro cachê, já é um profissional. Ele já está no mercado e nem sabe o que é. A mesma coisa o técnico, né? Que também o sindicato ele atende os técnicos. Né? Geralmente o técnico ele começa segurando lá o cabo, né? Exato. Segura o cabo. Né? O outro tá na câmera. Daqui a pouquinho, quando vê, ele está coordenando ali uma mesa de som, ele está na câmera, né? E aí ele vai fazendo oficinas, cursos. Quando ele olhou, passou 5 anos ali, quando ele vê, ele é profissional e nem sabe disso. Ele nem tem essa consciência de que ele é um profissional da área e que ele merece ser valorizado e que ele tem o direito de ser contratado. E bem remunerado. E bem remunerado. Né? Por que não? Né? Então esse é o grande... O boom do negócio. Né? Então eu pergunto isso porque ele tem que ter uma noção, porque vai fazer um filme aqui na região do Ceará. Beleza, eu vou precisar de artistas locais. Então, não pode chamar os caras e pagar o que querem. Exatamente. Não é verdade? Então, para isso, os caras têm que ter esse domínio, saber o quanto equivale a monetização deles. Existe um piso para isso também, né? Nesse caso, né? A gente tem por exemplo, um seminário que a gente realiza, né, anualmente, que é o Seminário Cultura e Direito, que é um seminário que trabalha com diversas temáticas, né? Que é importante, e onde a gente consegue entrar nessas discussões mais a fundo. Né? Por exemplo, o artista ele precisa conhecer de previdência, né? Para quando ele for se aposentar não ter nenhuma dificuldade. Ele precisa conhecer, né, de direitos de imagem, principalmente hoje, nesse universo de avanço da inteligência artificial, né? Porque o artista ele tem direito à remuneração da sua imagem. Se você pega um Vale a Pena Ver de Novo lá da Rede Globo, por exemplo, os artistas eles recebem novamente. Recebem? Se chama direitos conexos, né? Direitos conexos são os direitos de reexibição da sua E quando é exibido a obra deles em outros países? Como acontece? Tem direito também de remuneração, porque a gente tem a arrecadação pelas instituições de arrecadação. Então é royalty. Isso. Aqui no Brasil nós temos a Interartes Brasil, né, que surgiu agora há alguns 10 anos, 10, 15 anos atrás. Né, o Sated até esteve no conselho da Interartes. Né, já foi o Edwin Luiz, o presidente, a Glória Pires, agora é a Bel Kutner. O que é que faz a Interartes? Ela faz exatamente essa administração da arrecadação dos direitos conexos. Vamos, por exemplo, então você fez um filme, esse filme está sendo comercializado na Espanha. Aí a AISG, que é a entidade de arrecadação da Espanha, recolhe o valor, repassa para a brasileira, que é a IAB, a Interartes Brasil, e a IAB repassa para o artista. Para o artista. Isso. Aí quando você fala, você está englobando todo mundo, né? Os artistas, os intérpretes, né? Os intérpretes. Os intérpretes, aqueles que estão ali aparecendo na tela. Né? Tá. Tanto que há alguns anos atrás... Né, os figurantes também recebem alguma coisa ou nada? Todos recebem de acordo com a sua participação. É interessante isso, porque então logística... tem figurante que vai receber só do café, então, né? É uma logística, não é a mesma coisa, entendeu? É pela reexibição. Reexibição. Então, a imagem dele, o tempo que tá lá, né? É como a publicidade. Eu faço um comercial, por exemplo, para o dia dos namorados agora. Né? Só recebe uma vez por ano. Ano que vem, esse comercial vai reexibir novamente, ele tem o direito a receber um percentual do cachê. Tá, né? Entendi. É o direito de exibição de imagem, que é o direito que tem um nome bonitinho, né? Que é o direito conexo. Direito conexo são direitos... Eu vou pesquisar. É como se fossem os direitos de imagens dos intérpretes. Legal. Né? E o cara que morre em cena? E aí? Morreu ali, morreu também o cachê dele? O cara que morreu... Às vezes é uma... Parece uma pergunta idiota, mas não é tão idiota não, pô. Às vezes é uma batalha para receber o cachê, viu? O cara morreu. É a situação. O cara que entra morrendo, recebe. O artista que não passa do primeiro episódio da novela e já entra morrendo. Você fala brincando, mas assim, é uma situação bem, bem complicada essa questão do cachê, né? Porque exatamente por conta da informalidade, o artista às vezes ele fica muito refém do recebimento do cachê. Eu sempre brinco aqui, eu sempre brinco que o pobre do artista tem um monte em cima dele ali, né? Por exemplo,
Quando ele vai fazer um comercial, como é que funciona? Eu tenho o cliente, né? Que é o contratante, né? Esse cliente contrata uma agência de publicidade que vai criar todo o marketing, né? Todo o programa de marketing. Essa agência de publicidade contrata uma produtora de vídeo, geralmente, né? E essa produtora de vídeo contrata, às vezes, uma agência de artistas. Quando ela não tem um portfólio dela, ela contrata uma agência de artistas. Aí já foi 4. E aí a gente tem um artista aqui, né? Aí por último artista. Aí quando atrasa, por exemplo, o cachê, aí pronto, aí começa a saga, né? Ele começa a ligar para a agência, não, mas é porque quando a produtora vai pagar, aí ele entra em contato com a produtora, não, mas a agência ainda não entrou em contato conosco, a agência de publicidade. Aí liga para a agência. Aí liga para a agência, não, porque o cliente tal. Aí o artista diz que o artista às vezes é invocado, ele consegue falar com o cliente. Aí chega para o cliente, aí o cliente diz, meu amigo, eu contratei uma agência de publicidade para não ter dor de cabeça. Aí chega na agência, olha, eu já contratei uma produtora porque eu não quero ter dor de cabeça. E eu contratei uma agência de artistas para não ter dor de cabeça. E aí ele fica meio refém dessa situação, né? Por isso que o contrato ele vai te dar uma segurança, né? Porque no contrato lá está estabelecido quem é o responsável, quem vai fazer o pagamento, o prazo de pagamento. E quando eu, né, desobedeço alguma cláusula contratual, existem as instâncias cabíveis para né? isso, legais. De rescisão, de rompimento do contrato, de não cumprimento ou descumprimento de cláusulas, né? Uhum. E aí a gente tem o jurídico e o contábil que dá esse suporte geralmente para os artistas. Então, o recomendado é que não faça nenhum tipo de serviço desse tipo informal. Sem contrato. Né? No bigode. Vamos fazer e tal. Vamos fazer o comercial da tua empresa e tal, isso, aquilo, outro. Mas só no... É por isso que a lei existe. A lei existe exatamente para regulamentar essa grande informalidade. Uhum. Né? Resumindo, assim, dando um grande bizu à lei... O que é que a lei vem dizer? Que não necessariamente eu preciso assinar a sua carteira de trabalho. Porque você vai trabalhar para mim lá, às vezes, uma semana, ou 15 dias, um mês. Mas eu preciso ter um contrato formal com você. Né? E registrar esse contrato direitinho com você. Então, esse é mais ou menos um resumo da lei. E a lei nos traz algumas situações, né? Em relação aos direitos conexos, que ela garante os direitos de reexibição da obra, né? Para você ser remunerado. Ela fala da questão da infraestrutura, né? Da questão da jornada, porque o artista trabalha com o corpo, ele trabalha com a voz. A pantomima, que o Apolo falou, né? Pantomima. Pantomima. Aí a gente tem todo esse universo específico que consta na nossa lei. A gente até diz, o que não está na lei, aí é CLT, você é um trabalhador como qualquer outro. Mas o que está dentro da lei... Na lei dos artistas estão as coisas específicas. Há situações na lei, por exemplo, que pouca gente sabe. Por exemplo, assim, você receber o seu material 3 dias antes, o texto, né, o roteiro de gravação, é um artigo de lei. Você tem o direito de receber 3 dias antes todo o seu roteiro, todo o seu texto para memorização, para trabalho, isso tudo. Né? A gente sempre coloca isso. Gente, todo esse universo... Se fosse eu, Levi, recebendo 10 dias antes, eu não ia conseguir memorizar. Ele ia abrir no dia da gravação o roteiro. Mas a gente orienta o artista nesse sentido, assim, não é que ele vai, eu só vou trabalhar se eu receber 3 dias antes, porque o mercado não às vezes não é assim. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Principalmente o mercado de... Como é, Elton? Tem empresas que só pagam depois, produtores que só pagam depois. Da obra já executada, do serviço prestado. Não ela é exibida, mas executada. Eu tô falando do texto, né? Por exemplo, ele vai gravar um texto, ele vai gravar um comercial, por exemplo. Né? Uhum. Ele tem o direito de receber o texto 3 dias antes. Antecedência, pelo menos, né? Mas vamos supor que ele não vai, né? Se ele for dizer, eu só recebo 3 dias antes, aí não é assim o mercado. Às vezes ele tem que se virar ali, né? Eu já fiz um contrato, por exemplo, com a agência durante 2 anos. Durante 2 anos era a maquiadora maquiando e a câmera chegando e o texto chegando. Então você tem que se virar. Mas, por exemplo, caso haja uma situação de desconforto ali, de um assédio, né? A gente já flagrou uma vez uma colega nossa, uma artista aqui que já tem mais de 20 anos aqui, que foi fazer um teste e quando chegou lá, ela, né, no texto lá, ela estava assim, e o pessoal estava aqui nos bastidores reclamando. Diz que é atriz profissional, não decora nem o texto.
mas deram o texto 10 minutos antes para ela. Então eu nem vou fazer um texto desse. Deram o texto 10 minutos antes para ela. E aí, assim, ela pode... Meu amigo, é o seguinte, a sua obrigação era ter me dado o texto antes, você me deu agora, então vamos nos ajudar aí, vamos trabalhar de boa. Não, mas ficou bem claro isso aí, sabe, Oscar? Eu não sabia disso. Todos esses pontos que a lei nos traz, a lei do artista, é exatamente para que ele possa negociar ali, né? Ele possa saber que ele não está desprotegido ali, que ele não está sozinho e que tem todo um artifício legal, tem instituições que podem lhe ajudar, né? Como o colega falou ali, aqui tem um costume de você fazer o trabalho e receber depois de muito tempo, né? Exato. Depois de exibido, né? Tu falou? Depois que foi ao ar, aí que o cara vai receber. E a gente ainda vai mais além. Às vezes o contrato mesmo ele acontece depois. Exatamente. E a gente fica sempre colocando assim, gente, para que serve o contrato? O contrato é para quê? É uma prevenção. O contrato é para firmar o compromisso. É um compromisso. Né? Se você me contrata, é para você saber que eu não vou falhar lá no dia, né? De ambas as partes, o compromisso, e eu no caso. saber que você, né, vai dar aquele trabalho ali para mim, que eu vou ganhar o meu cachezinho ali, que vai E você vai me remunerar. E para isso eu firmo esse compromisso, esse contrato. E aí, assim, quando o contrato é feito depois... Qual é a lógica do contrato? Qual é a lógica, depois? Né? Tipo, será que vai dar certo? Se der certo, a gente contrata, senão... Então, mais o tempo do cara. Então, o mercado, às vezes, ele é um pouco, né, em descompasso em relação às legalidades. Foge um pouquinho. Exatamente porque a gente tem essa vamos dizer assim, esse conceito equivocado assim, do que é o artista, do que é a celebridade, do que é o ser famoso, né? E a gente tem um artista como aquele que tem uma formação. Tanto é que para ele ter uma habilitação, ele tem que mostrar pelo menos que ele tem atividade na área. Né? Você falou, como é que eu faço? Se você comprova que você tem atividade na área, com certeza você vai ter um êxito lá na banca e você vai conseguir o seu registro, né, no Ministério do Trabalho, o seu DRT. Tá, entendi. É porque eu falo assim, né, não sou eu, mas tem vários outros videocasts por aí, né? Sim. Aí tem uns influencers da vida aí. Entram em qual categoria? Radialista, o quê? Existe o universo dos radialistas, né? Esse universo de rádio e televisão ele é regido pela lei dos radialistas, né? E o universo aí dos espetáculos, diversões, do audiovisual é regido pela 6533, né? Que é a lei dos artistas e técnicos. A lei dos radialistas, que são leis extremamente parecidas. Às vezes você vai ver lá, você lê a lei dos radialistas... Só resolveram se separar, pronto, só isso. Mas a lei é a mesma praticamente. Se você lê o corpo dessas leis todas, é tudo igual. Ela só vai distinguir o quê? O ambiente de trabalho, né? E as funções dos profissionais ali da área. E aqueles artistas que ficam em frente de loja e tal, por exemplo, o cara tá ali, tá na minha loja, aí tá dançando, atraindo o público e tal, aquilo. Ele é um CLT ou ele é um artista? O que ele é exatamente? O artista, ele é um prestador de serviço eventual. Né? Pela lei, exatamente, ele vai colocar isso. Ele pode ser de CLT. Se ele está na se o cara contratou, ele vai se ficar ele na empresa, se ele né? contratou ali, aí ele vai... A forma de contratação, né, ela pode ser diversa. Eu tenho um contrato por tempo indeterminado, que é a carteira assinada. Eu tenho um contrato por tempo determinado. Que pode ser só um contrato exatamente, vamos né? supor que se a gente vai fazer uma temporada de 6 meses ali, vai viajar ao Nordeste. Então, não necessariamente eu preciso assinar aquela carteira, mas eu tenho que ter um contrato por tempo determinado. Firmando esse... E a lei, ela estabelece esses modelos, né? Até 7 dias eu tenho uma nota contratual. Desfile de moda utiliza muito nota contratual, porque desfile de moda geralmente são 3 dias, 4 dias. Isso, né? Feiras e eventos, por exemplo. Feiras e eventos, por exemplo, um Dragão Fashion, um Maraponga Mart Moda, eles sempre utilizam uma nota contratual porque são serviços rápidos, né? Ah, entendi. Para é bom para ambas as partes, né? Para os grupos cênicos, existe o contrato de participação mútua, que é aquele regime meu cooperativado. Eu sou ator de uma companhia e eu ganho 8% da bilheteria. Eu sei que deu casa lotada ou não, eu vou ganhar 8% da bilheteria. Então, assim, eu tenho modelos de contrato para cada tipo de trabalho que eu vou fazer e que eu vou ser chamado, né? Ah, tá explicado. E então, aí vai do artista e o contratante negociar e como é que vai ser o contrato. Como é que vai ser? Né? Eu quero você durante muito tempo ali, eu quero você exclusivo, né? A própria exclusividade, a lei ela traz uma cláusula de exclusividade, né? A cláusula de exclusividade, por exemplo, ela não é obrigatória, ela é negociada.
Não, Vamos supor então que um artista... então é por isso que alguns artistas, por exemplo, fulano não pode ir pra emissora X porque ele não é da emissora, então ele não pode, ele tem que pedir uma autorização. Porque ele tem um contrato de exclusividade. Então a gente sempre coloca esse ponto que existe a exclusividade e ela é negociada. Vamos supor, um ator está fazendo um comercial de uma loja de sapatos. Aí chamam ele lá para fazer um comercial de uma loja de móveis. Realmente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele pode fazer tranquilamente. Entende? Ou o cara vegano comer carne, né? A não ser que vá ferir a imagem, né? Vamos supor que eu esteja fazendo um comercial para uma escolinha infantil. Aí depois eu apareço fazendo um comercial de uma cachaça. Pois é. Né? Então... Aí eu já estou ferindo, mas se não está ferindo, né, a imagem da empresa, eu posso fazer quantos comerciais eu quiser, se a empresa não está me pagando exclusividade, entende? Agora eu entendi. Aí você tem lá o que não pode também, é exatamente isso que você falou, não pode confrontar, né, Na publicidade também tem isso, tem muito isso. Se você tem um contrato com determinada empresa, você não pode ter outro. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte, do cara que não come carne, fez uma propaganda de carne porque o cachê é alto. Exatamente, aí fere todo um princípio, né? Entendeu? O Zeca Pagodinho, não sei se vocês lembram, ele fazia um comercial... Tu tá falando de quem aí, hein? Não. O Zeca Pagodinho, ele fazia um comercial de uma cerveja, não sei se vocês lembram, né? E depois ele apareceu fazendo do concorrente. Aquilo ali não foi brincadeira, ele foi pago a multa, foi paga a rescisão e o cachê do cara, que o cara é bom em cerveja, né? Resumindo, ele respeitou, ele pagou toda a legalidade do contrato. Toda a legalidade teve que ser feita. Né? Ele não foi pro concorrente assim por brincadeira, né? Ele foi realmente contratado, talvez com esse interesse de prejudicar a outra, né? Mas foi feito todo o trâmite legal. Né? Não foi simplesmente... Ele não pode simplesmente chegar, agora eu vou gravar o teu comercial e não vou dar nenhuma posição pro antigo, né? Não existe isso, né? Esses influenciadores é tudo na tora, velho. Tinha uma atriz da Globo. É verdade. Tinha uma atriz da Globo. Até alguém processar eles. A propaganda, acho que era da Sadia. Depois ela foi dizer que ela era, acho que era vegana, uma coisa assim, a esposa daquele... Angélica, né? Porque ela fazia a propaganda e depois ela foi dizer que ela, acho que ela era vegana. Porque a gente sempre orienta que a imagem tá ligada ao produto, né? Exatamente. O cara vai dizer, se fulano não come, eu também não vou comer, que eu sigo, é minha referência, é minha influência, né? Agora fulano tá comendo carne. E agora? O cara fica perdido, pô. É como até na negociação de cachês, por exemplo, né? A gente tem muito problema em relação a isso, porque com essa dificuldade de artista e celebridade. Então, às vezes, vamos contratar um artista. Vamos lá, vem aqui fazer um comercial, mas vai passar aqui pro Brasil inteiro. Aí você cobra um cachê pro Brasil inteiro. Brasil inteiro, Mas eu vou te divulgar pro Brasil inteiro, cara. Que é isso? Eu tô te ajudando, né? E aí sempre tem esse discurso para poder... né? Então existe esse acordo, vamos chegar aí. E aí a gente sempre faz essa orientação, né? Exatamente nesse princípio aí, você tem que dizer, exatamente por isso, meu amigo. Eu tô aparecendo pro Brasil todo, você quer que a minha imagem esteja legal, não é verdade? Então, por isso eu preciso de um cachê, né? Digno, para que eu consiga me cuidar também, né? Você vai querer que a sua empresa, né? Eu estou representando a sua empresa lá, a sua loja, né? O seu produto, a sua marca esteja de qualquer jeito, né? Eu sempre conto uma historinha de uma colega nossa que é modelo, que ela foi fazer um teste, né? Ela chegou lá e disse, olha, meu cachê é tanto. Eita! Nesse cachê eu contrato 8 modelos. A galera deu logo um pulo, velho. Aí elas, olha, peraí. Em primeiro lugar, olhe para mim. Ela era bem dentro do perfil exigido, né? Se eu gasto não sei quanto em academia para estar desse jeito. Eu gasto não sei quanto em limpeza de pele, salão de beleza para estar desse jeito. Eu gasto não sei quanto em roupa para estar aqui me apresentando para você desse jeito. É por isso que meu cachê é esse. Mas se você não quiser, fique tranquilo. Tem um monte de gente que vai conseguir lhe atender nesse valor aí. Tá aqui meu cartão. Tá? Caso você mude de ideia. Ela chegou no estacionamento. O cara ligou para elas. Suba aí para a gente assinar o contrato. E pagou o que ela pediu. Né? Então, assim, se você está fazendo o seu trabalho direitinho, não tem por que você não ser bem pago. E aí é onde entra os direitos e os deveres, né?
entra toda uma reflexão. Será que eu estou fazendo meu trabalho direitinho? E por que eu não posso ser bem pago por isso? Né? Se eu estou cumprindo tudo, eu estou decorando o texto, eu chego na hora, eu estou fazendo a minha função. Então eu. Tem a desenvoltura que o cara tá pedindo, né? O que ele quer pro comercial, né? Pro show dele, pro evento. Às vezes esse texto decorado em cima da hora são anos de treinamento, anos de memorização, anos de técnica para poder memorizar. Assim, não é por um acaso, assim. Então é isso que está sendo negociado ali naquele momento. Né? Não é só o valor que o cara acha que pode pagar pelo artista, né? Isso. E sim quem é o artista, as ferramentas. Porque tudo isso que ela falou para ele são os argumentos sólidos do que ela faz, porque o corpo dela é a profissão dela. Exatamente. Né? O artista é o profissional. Então ele é a profissão. Então o que ele faz é investimento como ferramenta de melhoria. Correto? Correto. Então é justo pagar o justo. E aí a gente volta para a base, né? Assim, nosso sempre olhar aqueles caminhos lá atrás que a gente conversou. Uhum. Existem aqueles que fazem por hobby, né? Eu posso fazer, eu quero fazer teatro só para me desinibir, socializar, né? Para melhorar minha oratória ali. Mas existem aqueles que fazem o teatro profissionalmente. Eu vou fazer um curso de dança ali só para poder descontrair. Mas existem aqueles que dançam profissionalmente. Assim como uma academia, assim como um treino, assim como uma luta, assim como um futebol. Exatamente. Existe na academia a galera que vai mesmo só por uma questão de saúde, vai malhar. Existe o cara que é um halterofilista raiz. Que ele vai lá para competir. Que ele vai lá para competir. Né, que ele está ali, né, buscando patrocínio também para poder exatamente se aperfeiçoar. Então é esse olhar, né, que a gente tenta difundir até para a sociedade como um todo, para a gente ter essa noção, né, essa diferenciação. Né? Tá, agora eu tô. Não, mas vai todo sentido mesmo. É todo sentido. Não é porque, rapaz, abriu demais eu sabia do cachê, né? Eu sei que o cara vai lá e cobra o cachê e executa lá o serviço dele, né? Eu não sabia que existia todo esse aparato por trás. E aí existem também as questões, assim, por que existe, né, o sindicato com esse aparato? Porque a partir desse princípio, dessa confusão, né, da base, a gente começa a ter os problemas. Exato. Por exemplo. Mas também começa a ser mais respeitado, tem isso porém. Mas, por exemplo, exatamente por essa confusão de celebridade, por essa confusão de ser famoso, né? Então a gente tem no mercado, vou falar um pouquinho, entrar na parte chata aqui, né? Pode falar. A gente começa a ter alguns aproveitadores, por exemplo. Né? Assim, pessoas que chegam para fazer um curso de teatro, um curso de moda, aí chegam às vezes, né, prometendo tornar a sua filha uma Gisele Bündchen do mercado, a nova. Acontece, principalmente com crianças. Principalmente com crianças e adolescentes, que é onde mais a gente fica preocupado. Né? Tanto que o sindicato, a gente teve que criar um departamento de apoio à criança e adolescente, porque a gente tem muito problema nesse mercado, né? nesse universo aí. Então, assim, a gente tem pessoas que vão lá uma preocupação, né? Tem que estar antenado direto. E aí a gente vê famílias, às vezes, pagando alto, não tem condições nem de pagar as condições básicas em casa lá e investem, né? Acreditando que ela vai ter... Vai dar esse boom, né? O filho, né? Vai dar esse boom, né? E falta essa noção da realidade também. Né? A gente sabe que é possível, sim. Todo mundo é possível ter o seu... Sim. O seu destaque, né? O seu destaque. Mas tem um percurso a ser, né? A ser seguido ali, né? Vou dar um exemplo clássico aqui que a gente tem aqui de problemas. Eu sempre gosto de dizer. Aqui teve uma época atrás ali um cidadão que veio dar um curso de interpretação para TV. Para jovens tal, e vendeu vendeu o peixe dele lá, né? Faz um alerta do jeito dele. E é um alerta para a população. Por isso que é importante a questão do DRT, né? Aí o que acontece? A gente começou a receber algumas denúncias, né? Tá acontecendo alguma coisa estranha ali. Inclusive pais e mães. A gente agradece muito pais e mães. Tem pais e mães que são muito presentes. E aí chegam pra gente, olha, achei estranho ali alguma coisa e tal. Sabe o que ele fazia? Ele colocava os alunos ali no colo e ensinava a dar beijo técnico. Que isso? E os pais ali pagando, às vezes, R$1.000 para ele fazer o curso e tal.
Aí a gente entrou em contato. Quando a gente foi entrar em contato lá, foi puxar a ficha do cidadão lá, da criatura, né? Do meliante. Tinha lá uma ficha extensa de estelionato. A gente teve que acionar a Polícia Federal. Mas aí englobou tudo, né? Estelionato, assédio. Tudo. Né? Ato libidinoso, que não deixa de ser. Quando a gente acionou a Polícia Federal, ele já fugiu, né? A gente conseguiu pegar ele depois em Belo Horizonte. Ele já vinha da Bahia, Pernambuco, veio para cá, daqui foi lá para o Pará, do Pará foi lá para Belo Horizonte. E aí foi quando a gente conseguiu pegar ele lá em Belo Horizonte, né? E ele foi preso, né? Não sei se está preso, né? Mas ele foi preso. Mas assim, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Porque as pessoas vão, Professor, aí nesse caso, quais orientações você passa para os pais? Quem está falando de crianças e adolescentes que ainda estão sob domínio dos pais. Sejam consumidores, sejam pais, né? E vejam a procedência, né? Se tem registro profissional, já é um primeiro passo. Porque então ele não é um aventureiro do mercado, né? Ele já tem uma qualificação ali. Porque ou ele tem um curso superior, ou ele tem um curso técnico, ou ele tem um atestado do sindicato. Né? Então o registro profissional já é o primeiro filtro que se faz. Aí né? nisso, por exemplo, se o cara não veio daqui, o cara não tá no Ceará, por exemplo. Aí o cara veio lá, vim de outro estado e tô ofertando aqui um curso para vocês e tal. Tem também, o DRT é nacional. O DRT é nacional, né? Aliás, é internacional. Então, né? mas aí ele procura o sindicato ou ele procura diretamente o DRT? Como é que ele faz? O primeiro passo. Ele procura o sindicato. Primeiro ele procura saber quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? Quem é essa equipe? Quem são esses profissionais? Todos são profissionais realmente da área, né? Qual o objetivo deles aqui? Porque muitas vezes a gente vê muitas famílias sendo lesadas aqui. Tem muitas agências, por exemplo, de modelos, né? De artistas e modelos que vêm para cá e eles fazem, vamos, é gratuito. Né? É gratuito, aí faz aquela fila, a gente foi já várias vezes. Deus, aí quando o negócio é bom demais. Aí a gente, poxa, é gratuito, poxa, vamos escolher aqui os melhores do Ceará, tal. E aí eles fazem, inclusive, todo um artifício que não chega a ser ilegal, né? Mas assim, ele ludibria as pessoas. Por exemplo, a gente pegou uma vez que eles faziam gratuitamente, né? Então juntava lá 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, e aí eles iam selecionar, né, os melhores modelos, por exemplo. Né? Então, se você fala em seleção, qual é o número que vem à tua cabeça? Eu vou selecionar os melhores modelos. Os melhores. Quando falam assim, eu vou fazer uma seleção, que número vem à tua cabeça? Uns 10, 15. Não é? Só que eles selecionam 400, 500... Esses 400 vão fazer um mini curso de 2 dias pagando R$300. Olha. E eu vou tirar uma nova seleção. Então Aí a seleção da seleção. A seleção de 400, tu imagina o quê? Que é o quê? 20, vai. Eu vou tirar 150. Vai fazer mais um curso de 2 dias pagando R$200. É bom demais desse jeito, né? E aí o pessoal fica naquela expectativa e tal. É igual aquele teste. Frustra. Igual aquele teste de inteligência que tu leva o menino para fazer o curso. Seu filho passou na prova aqui rapidinho, você não vai. Ó, o seu desconto é X, mas você vai pagar somente parcelinhas de R$600. Olha, era R$10.000 a parcela. Agora você vai pagar somente. Então o curso é gratuito, você vai pagar o material. O material é R$4.000 dividido Então, assim, o que eu sempre... Em 12 vezes. O que eu sempre oriento é sejam pais, sejam consumidores e vejam se realmente a pessoa tem um... Né? Não ficar só obcecado o meu filho vai ser o artista, e não olhar o periférico, né? E aí, às vezes, tem um olhar clínico das coisas. E aí, às vezes, assim, de tanto fazer isso, a própria agência, ela tem recurso para ter um bom material. Exato. Quando a gente vai pesquisar a agência, né, já mostraram uma apresentação assim. Bonito ali. Visual já vendeu ali. 3D ali, tudo pá. Beleza. Mas assim, você falou isso pro pessoal? É o que a gente orienta. Você falou isso para os pais? Né? Você colocou isso? E aí é onde a gente entra. Nesse caso específico que a gente foi lá fiscalizar, a gente entrou lá e falou, gente, olha, não é uma garantia. Vocês podem fazer? Podem fazer. Né? Eles vão dar esse mini curso? Beleza. Mas assim, não é uma garantia de que você vai ser selecionado. Então, esse discurso inverdadeiro, né?
O que eles vendem, né? É que tem que ser difundido, né? É importante a gente entender isso. E como não há essa difusão, essa confusão do que é ser artista, do que é ser famoso, quais são os caminhos, né? Aí entendi. isso gera também esses desvios aí dentro do mercado. Dentro do mercado. Principalmente com criança e adolescente. Por isso que os tutores, né, que são a base disso, porque a criança ela não vai ter essa decisão. Isso. Né? O adolescente também não. Parte dos tutores. Então, eles é que vão ter que fazer essa observação e entrar em contato com o sindicato. Ó, a empresa tal tá dizendo que vai fazer isso. Não é verdade? Isso. Se não, aí seja vão pai, ser seja lesados. consumidor, né? É. E assim, eu costumo dizer que o sindicato ele tem esses dois caminhos. Ele tem um caminho da habilitação profissional, né, através das bancas que acontecem mensalmente, e ele tem a sua função enquanto sindicato de fato, né? Eu digo que a gente sempre recebe as mazelas aí do mercado cultural. Quem é que na verdade procura a gente? Quem não recebeu cachê, quem está com o uso indevido da imagem. Então, foi comercial do artista está passando ali. E o cara viu a imagem sem dele remuneração, né? Ou então usar a foto dele num banner ali, sem remuneração, no outdoor, né? Questões de assédio. Quando né? você fala o assédio, você tocando um pouco nesse assunto, o assédio que você fala é o moral ou tá falando de um contexto geral em si? Eu tô falando de moral e também de Sexual. pedofilia. Porque esse do cara dizer assim, vou ensinar o beijo técnico. Pô, pra criança e adolescente, isso é foda. A gente sempre orienta os pais, assim, tenham cuidado com as fotos, né, que vocês vão fazer dos filhos. Exatamente. Assim, às vezes eu sou, tu é muito radical, tu vai falar essas coisas, mas é porque assim, essas coisas têm que ser difundidas também. A gente tem aqui uma determinada, né, teve uma criança que foi fazer um teste para uma determinada produtora e fez um testezinho de biquíni, né? Biquíni de praia, porque era um comercial de praia. Fez um testezinho lá de biquíni. Esta foto desta criança de 4 anos foi parar no site de pornografia na Itália. Puta que pariu, velho. Entendeu? A turma da pedofilia. É onde você vê a segurança do contrato. Hoje, nesse universo de internet, você não tem muito controle de muita coisa. Né? Mas se você tem um contrato, você já vai lhe resguardar. Você já tem como entrar com ação, você já tem como. Né? Porque isso não estava lá. Você não permitiu que a sua foto saísse dali. Por que saiu? Então a empresa também vai se responsabilizar. Exatamente. E eu não estou dizendo que foi a agência que foi lá e publicou, não. Mas ela vazou a foto, né? E a foto foi parar onde parou. Então tem todo um cuidado que é importante que os pais tenham com os seus filhos, né? Com as suas, em relação à entrada no mercado cultural. Até porque criança e adolescente também outra dúvida que tem muito grande. Criança e adolescente, eles não são profissionais, não é verdade? Por conta da idade. Criança e adolescente pode ter DRT? Essa é a grande pergunta. E aí, pode ou não pode? Não pode, porque ele não tem idade para ter nem a carteira de trabalho. Então quem que assume isso? Os pais? Os pais. Né? E aí o pai abre mão do que está fazendo para cuidar da fase artística do filho. Exatamente. E ele tem algumas. Aí, quando ele está no mercado artístico, ele é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por exemplo, não é legal ele faltar à escola, ele tem que fazer sempre no contraturno as suas atividades. Né? Ele não tem uma jornada igual. Né? Se você vai para por exemplo, o espetáculo O Rei Leão, que estava lá em São Paulo, o elenco infantil, o elenco infantil era duplo, era um elenco. 2 elencos infantis, porque eles não podem ter a mesma jornada do profissional adulto. Né? Tem que ter todo um aparato também psicológico ali para criança e para adolescente. Né? Caraca. Então são situações que têm que ser levadas em consideração. Entendi. A gente teve uma denúncia, por exemplo, de uma determinada pessoa que foi para o interior fazer um trabalho lá de atuação, de corpo e tal, e começou a trabalhar fazendo exercícios corporais, né, não tinha nenhuma formação e machucou, lesionou todas as adolescentes, as crianças na coluna, na época. Né? Quando a gente foi ver, cadê quem era esse profissional? O cara que sumiu. O cara tinha feito um curso de 2 meses, pronto, aí se achou que já podia. Agora eu já posso fazer também. Né? Quem trabalha com o corpo, né, os profissionais da dança, tem todo um trabalho, né, da estrutura corporal, muscular, dos exercícios aeróbicos, né, os exercícios de alongamento.
Então, são profissionais que estão qualificados e habilitados para poder exercer a função, né? Então, é nesse sentido que eu digo, vejam quem é o profissional. Vejam se tem um registro profissional e acompanhem enquanto pais. E nesse mercado infantil e adolescente, eles são resguardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais têm sempre que estar junto. Até os 17 ou 18? Até os 18. Por exemplo, se ele for chamado para fazer um trabalho em São Paulo, só para você ter uma noção, o pai, o responsável legal, tem o direito de ter toda a infraestrutura para ir junto. Então eu vou contratar a sua filha lá para ir lá para São Paulo gravar um comercial. Aí tem que pagar a passagem do pai e da mãe. Exatamente. Ele tem o direito, você tem o direito de ter toda a infraestrutura também para um responsável legal. Então, não pode ir só. Esse exemplo aí, não fugindo, tem aquela skatista, a Raíssa Leal. Ela de menor, ela frequenta a aula normal e tem todo esse aparato aí, por ela ser de menor. Quem é essa skatista? A skatista? Fadinha, mano. A fadinha, passou rapaz. vergonha. Não, passei vergonha não, que eu não conheço. Passei não. Como é que eu vou... Hã? Ela é o quê? Medalhista, cara. Ah, Fadinha, me desculpa, mas eu não conheço, não. Mas tem que ter essa infraestrutura, né? Tem que ter esse aparato, assim. Até mesmo teve um depoimento lá do Antônio Fagundes, do Tony Ramos, assim, que eles vão criar um personagem, por exemplo. Às vezes eles entram tanto naquela postura corporal, naquele tônus vocal do personagem, e no personagem, sim. que eles ficam levando o personagem pra casa. Né? Você imagina uma criança ou um adolescente que não está com... Né, psicologicamente formado total, né, que ele está ali em construção e desenvolvimento. Como é que fica a cabeça dessa criança? Verdade. Lá, eu ainda tô encucado, não sei se é porque eu tenho um problema. Eu não sei se eu tenho problema, né? Mas eu ainda tô encucado assim, com a parte da exposição da criança. Lembra que você falou agora um pouco sobre a foto da criança aparecer lá na Itália, um site de pornografia infantil. Sim. E para os pais, assim, eu não tô saindo do mundo artístico, tá? Eu tô voltando aqui no mundo social aberto, onde os pais tiram foto dos seus filhos de biquíni, postam no Instagram, nas outras redes sociais. Hoje a gente já tá num outro... Eu tô falando casos que foram há 10 anos atrás, coisas desse tipo. Hoje a gente já tem um universo de liberação, né, de discussão da imagem, né? Hoje, exato. O ponto que está mais se discutindo hoje são as imagens, através das redes sociais. Né? Hoje é totalmente, você não tem controle algum da sua imagem. Nem de quem iniciou, nem de quem... E com a inteligência artificial hoje, você não tem controle algum nem do que estão fazendo com a sua imagem. Né? A grande discussão hoje dos dubladores, por exemplo, os dubladores estão assim, né, em pé de guerra aí com a regulamentação da IA no Brasil, porque a voz deles está sendo usada de forma desproporcional. A imagem, você viu, a Paula Oliveira estava dando um depoimento que pegaram a imagem dela fazendo um comercial de um produto que ela nunca fez. Ela disse, gente, eu tô vendendo esse produto aqui, vocês viram esse comercial? Não sou eu, sou eu, mas não sou eu. Né? E é assim, hoje tem anúncio, se você for na internet, tem anúncio, você quer vender o seu produto da sua loja com a voz do fulano Rock de Balboa. Né? Você verdade. quer... Não, mas só o que tem nas redes. Porque você, com a inteligência artificial, você usa a imagem de quem você quer, com a voz de quem você quer. Através do colegiado dos satélites, a gente se encontra e às vezes tem informações, congressos, né? E a gente viu um filme, por exemplo, que foi feito com um ator. Filme, vários personagens, foi feito com um ator através da inteligência artificial. Então, a que ponto vamos chegar, né? Quando a gente fala de uma regulamentação... Mas se estão falando de avanço, beleza. Até então, se você for usar pro lado bom do negócio, é uma coisa. Agora, se você usar, você tá plagiando, sei lá, tá... Plagiando. Não vamos muito longe, não. Assim, quem tá misturando os assuntos aqui é direitos de imagem, né? né? Quando você fala de plágio aí, a gente já vai para os direitos autorais. Que entra, por exemplo... Eu quero entender tudo os agora. Humoristas. Pronto, vamos, os humoristas. Tem vários humoristas que vão lá, criam o seu repertório, fazem o seu repertório de piadas, o seu show, né? E vão lá apresentar no teatro, naquele... E aí tem uma criatura lá filmando.
E aí depois ele pega e reproduz esse mesmo show, as mesmas piadas, num bairro ali, na churrascaria ali do bairro, tá travestido lá, tá o mesmo personagem, né? Isso é plágio. Isso é plágio, né? Isso é desrespeito aos direitos autorais. Então, assim, é todo um universo Não pode, que então, envolve o não mercado. pode. Não pode, né? Não poderia. Não poderia. Porque são desrespeito. Poxa, tu demorou um tempão aqui para criar o texto, né? Uma piada que não fosse também muito ofensiva, que, né, que não desrespeitasse os direitos humanos, tal, e tu criou aquilo tudo lá, bateu a cabeça ali, pesquisou, aí o outro vem e filma, vou repetir ali. E cobra, né? E cobra. E cobra. E cobra. Né? Então, assim, é um universo que envolve o mercado cultural, o mercado artístico, que as pessoas não discutem, as pessoas não conversam e acabam sendo lesadas em algum momento. Então, quando você, é como eu disse, quando você se percebe profissional, aí você vê, poxa, eu fui enrolado ali. Eita, me desrespeitaram ali. Me plagiaram ali. Aí você vai começando a entender, né, a seriedade que deve... A proporção disso, né? A proporção disso, a seriedade que está envolvida dentro do seu ofício, né? E que por isso é necessário essa informação. Essa formação prescinde de informação também, né, das realidades que ocorrem dentro do mercado artístico. Tá, agora tá claro. Agora esclareceu muita coisa que eu não sabia, nem para onde é que ia. Hã? Foi uma baita de uma aula, né? É porque a gente vai fazer, como ele disse, a gente vai fazendo, né? Vai fazendo, e a partir dos entraves que ocorrem, é que você vai discutir aquilo, né? Você vai atrás de saber. Exato. Né? Por exemplo, essa atriz lá do texto lá, então eu tava certa. Eu tava certa. Tava certo e não sabia. Né? E não sabia. Né? Ou seja, eu tô dentro da lei e não sabe. Essa coisa da jornada, por exemplo. Mas professor... Uma jornada de gravação é uma jornada de 8 horas. De 8 horas. Mas, professor, como é que essas informações chegam até eles? Eles têm que ir no sindicato, se cadastrar, se registrar, eles têm que buscar essas orientações? Quando ele passa... Como é, Levi? Quando eles são afetados, eles vão atrás. Quando eles são afetados. Ou quando eles precisam da entrada... Não, isso aí é fato, né? Quando eles precisam... Desse jeito. Quando eles precisam do registro profissional e eles vão participar da banca, um dos pontos da banca é a legislação. Então, ele recebe todas as informações. Se ele vai usar já é outra história, mas ele recebe. Entendi. Porque assim, é uma questão de prevenção para eles. Não quando ele já é afetado. É isso que eu... A gente até brinca para o pessoal entender com a carteira de motorista, né? A questão do TRT. Você pode dirigir sem ter a carteira de motorista? Não. Pode. Pode. Ele vai impedir de pegar um carro ali. Não pode ser pego. Mas aí se eu for, né? Se houver uma fiscalização, eu vou sofrer as sanções administrativas. Exato. Se eu tiver feito uma besteira, as sanções penais. Vai ser penalizado. Né? E a questão também, por exemplo, quando eu vou fazer uma carteira de motorista, eu não tenho as aulas de legislação? Pois é, quando você vai lá para a banca, também você tem umas aulas de legislação, que você faz uma prova para poder exatamente você... A nossa função é repassar as informações, né? Ou seja, recebe toda a estrutura. Quem passa pela banca recebe todas as informações sobre a legislação da categoria, sobre a legislação do artista. Né? Caraca. Tu na publicidade, tu viu isso tudo também, não? Passa da parte de leis e prevenções? Tem algumas cadeiras que falam sobre isso. Tem que ter. Caraca, eu não... Tem que ter, faz parte da... E o que? Fala aí, pega o microfone, fala aí, ó. Inclusive, teve um caso que eu até comentei aqui com o Levi, que teve um cliente meu aqui que ele contratou para eu fazer o audiovisual da empresa. Esse audiovisual eu passei todo o roteiro e orçamento bonitinho, inclusive contando com modelos para fazer a figuração e tudo mais e tal. E ele optou em não contratar modelo, acharia que era um custo para ele, e optou em colocar os funcionários. O que você acha disso, professor? Aí eu vou só terminar o resto, que eu acho que ele já até sabe o que deu. Colocou-se esses funcionários 3 semanas depois do vídeo estar rodando nas redes sociais e tal. Ele demitiu um funcionário de uma função específica que aparecia
sei lá, 7, 8 cenas Esse cara desse foi material. E esse cara que foi demitido colocou na justiça. E o cara me ligou louco. Não sei o que, papapá. Eu falei, cara, você fez o contrato que eu te disse. Eu disse, ó, você tá abrindo mão de contratar profissionais para usar seus funcionários. Então você tem lá a cláusula do contrato. Você assinou dizendo que você abriria mão de contratar os artistas para fazer a produção, para colocar seus funcionários. Então eu vou me isentar de qualquer problema que você vai ter com a justiça. Foi dito e feito. Dito e feito. Ele assinou o contrato. O teu Ele contrato. assinou meu contrato. Mas ele não fez o contrato que era Com para ele ter os feito com funcionários. os funcionários dele. Funcionário. Aí o culpado foi eu por não ter feito esse contrato. Eu disse, como? Se meu contrato tá lá te dizendo. Então, professor, então fica o alerta aí desse caso, que não é o primeiro e nem vai ser o último. Não é o último. Qualquer nem é o primeiro empresa de que jeito. tiver, qualquer empresa que tiver expondo, fazendo um vídeo, isso aqui é uma peça X da empresa, me procure, eu procuro fulana, isso aqui tô vendendo esse colchão e etc. Um exemplo, né? Quando aquele cara sair da empresa, aquele vídeo não pode mais ir pro ar, não é isso? Pode. A não ser que ele tenha lá a autorização. E assim, Fica a dica, uma informação bem interessante, assim, os direitos conexos, os direitos de imagem, eles são negociados a partir de cada exibição. O que é que acontece que há um grande costume em se fazer aqui, em se fazer um contrato. Quando você vai assinar um contrato, por exemplo, ele bota lá para você que você cede uma cláusula, que você cede os seus direitos de forma, né? Bota um monte de mente, né? Eternamente. Finalmente. Eu já vi até latim. Ad infinitum. Né? E aí bota lá o artista para assinar. O artista às vezes fica coagido lá e assina, mas se você for para uma instância legal, aquilo não tem valor, porque pela legislação não pode ceder uso. É proibida a cessão ou promessa de cessão de direitos autorais e conexos. Tá uma lei bem clara ali. O pessoal acha que a nossa lei aqui, né, latino-americana, é igual, por exemplo, a dos Estados Unidos, que é o copyright. Copyright, os direitos fala ficam muito com as produtoras. de copyright, exato. Né? Angelina Jolie ganhou 800 milhões para fazer o filme ali, tal. Mas os direitos, né, todos os direitos ficam com a Columbia Pictures, a Disney. Com quem a contratou, né? Amazon, Netflix. Né? Aqui não é assim, ele tem que receber em decorrência de cada exibição da obra. Eu coloco, por exemplo, que às vezes a gente tem, e nós já temos aqui, vários filmes que estão sendo comercializados. Exato. Eu sempre digo assim, onde tem gente ganhando dinheiro, você também tem dinheiro ali para ganhar. Né? Concordo. Vamos ser bem assim, se o filme está sendo comercializado, você tem dinheiro a receber. É como uma moça, por exemplo, uma modelo que está fazendo um desfile lá num evento. Uhum. Então ela faz um desfile para uma marca de uma loja ali no evento. A loja gostou, né, dela, achou que ela desfilou muito bem, faz uma foto dela e bota num banner em frente da loja gigante. Ela tem dinheiro a receber. O royalty. Sim, porque ela foi paga para desfilar, não foi paga para estar na frente da loja num banner. No Fora de banner contrato. não foi feito uma produção ali no banner? Alguém não fez, um designer foi lá e fez, uma empresa foi lá e fez E cobrou por esse estrutura, não serviço. cobrou. Então o artista, ela vai cobrar Agora, também. deixa eu só puxar Aí, as quer sardinhas falar pro meu outra? lado agora. Olha, ó. Diz aí. E o fotógrafo que fotografou. Não, ele Aquela falou imagem. que não é gente aqui. Fotógrafo, tem- radialista, o professor disse que É não porque tá incluso. a gente tem sempre uma grande O audiovisual discussão. tem o fotógrafo de cena, que é o Pronto, estilo. a gente sempre tem uma dificuldade enorme, porque muita gente fala que quando o cara é contratado como fotógrafo e entrega para o cliente, ele perdeu o direito de imagem daquilo. Mas até onde eu sei, não. Não, de jeito nenhum. Eu queria que o senhor deixasse isso claro para quem está assistindo a gente. Uma Para quem é fotografia, o fotógrafo. registro da fotografia, né, para o fotógrafo profissional, ele tem também que ser remunerado ali por cada utilização. Se eu vou pegar aquela foto e vou publicar, por exemplo, numa revista ali, eu tenho que ter o crédito. Se for comercializado, tem que ter também a comercialização, tem que ter o percentual dele, né, porque foi um trabalho ali a ser feito. Né, é nisso que eu falo, essa confusão que existe hoje. Né? Hoje E a é gente grande tem a confusão que o senhor se meteu, viu, professor? Porque a gente tem... A confusão que você entrou foi das grandes, viu? Porque a gente tem hoje
como é que se diz assim, esse conceito do que é divulgado, né? Porque hoje todo mundo tem um celular, Exato, todo mundo todo tira mundo uma fotografa, foto, todo mundo filma, filma. mas existem os profissionais da área. Entendeu? Eu posso filmar aqui tudo, tá? Eu não sou profissional da área, eu tô aqui filmando, mas no momento que eu trabalho com isso, né, que eu Que eu faço, sou remunerado por que aquilo. eu sou remunerado por isso, eu também tenho os meus direitos ali garantidos pela utilização, né, tanto autoral, né, o meu trabalho autoral ali da imagem, Uhum. né, uma imagem que foi toda trabalhada, que foi toda, né, conceitos de luz, conceitos de filtros, conceitos de angulação, tem todo um, né, o pessoal do Todo o audiovisual, aparato, né? Todo quem o trabalha aparato com disso. audiovisual, estuda audiovisual, tem toda uma ferramenta técnica que eles utilizam, né? Umas nomenclaturas e merecem também ser remunerados. Assim como o artista, né? Seja ele modelo, seja ele dançarino, circense, né? Seja um ator, eles também têm que ser resguardados nos seus direitos, porque trabalha com a sua imagem, trabalha com o seu exercício de atuação ali. Muito bem, professor. Rapaz, muito, muito bom o bate-papo. Eu espero que você tenha gostado também. Com certeza. Deixa eu dar um recado rápido aqui para vocês. Já aproveita esse momento, né? Já vamos se inscrever no nosso canal, já vai curtindo, já vai compartilhando, já manda para todo mundo. O professor também já pega. Vou passar a rede social do professor. Tem rede social, professor? A gente queria divulgar a do Satélite, Pode, né? Que é o pode Satélite sim. Ceará, Já a gente né? fala Hashtag Satélite Ceará, Sim. né? Arroba Instagram, Satélite? Arroba Satélite Ceará, porque Satélite tem em cada estado, Aham. né? Então você pode ir lá ver as informações sobre banca, né? Todas as questões relacionadas, a gente sempre está publicando ali. Sim. E deixar claro que as bancas acontecem mensalmente. Quem tiver interesse de participar lá das reuniões, sempre nas últimas segundas-feiras do mês. Eu vou participar de uma reunião só pra Pronto. sentir o ambiente, sou curioso. Agora a gente já teve agora, né? Que foi dia 26, aí Uhum. vai ser dia 30 de junho, sempre na última segunda-feira do mês. Vamos lá, Levi? Tem a legislação. Opa! Levi, o Convidados Elson, aí. nós vamos lá. A equipe do Ponto Fora da Curva vai lá. Que aí você já entende, né, como é que funciona esse processo, assim, a gente tenta explicar mais ou menos tudo, né? Uhum. E quando tem o seminário, quando a gente faz o seminário, esses pontos estão mais detalhados. Como eu lhe disse, né? Esse estudo todo envolve o Estatuto da Criança e Adolescente, porque a gente tem crianças e adolescentes no mercado artístico. Envolve a Lei de Direitos Autorais e Conexos, porque eu trabalho com os meus direitos de criação Exato. e a minha imagem que está sendo comercializada. As questões de previdência, porque esse é O artista vai ficar velho, né? Nossa, Vai a gente tem precisar se artista aposentar. que chega lá com 60, 65 anos. Olha, eu quero me aposentar e como é que eu faço? Você contribuiu? Não. Né? E aí a gente tem uma outra mesa também do seminário, que é a tributação, entender o que é. Porque você vai receber o cachê, você tem que ter essas noções do que é valor bruto, valor líquido, Exato. o que é ISS, INSS, o que é imposto de renda, né? Tudo Tudo como isso composto. é um trabalhador, né? É um trabalhador, que a gente sempre diz assim, o artista é um cidadão. O artista não é um ser lúdico que mora no outro planeta, né? Ele tem boleto para pagar, Tem ele aluguel, come, né? Alguns tem que comer, tem que Ele dormir, tem come. que vestir. é um trabalhador, um cidadão como qualquer outro. É isso que a gente tenta desmistificar, porque é construído, principalmente agora com as redes sociais, essa visão do artista como aquele ser ali que é perfeito, que ele é soberano, é sublime. Digno de adoração, né? Não Que tem é? pessoas que adoram os artistas, né? Faz Isso. aquela adoração, acho que a pessoa não existe. E que também assim, a gente gosta de desmistificar essa questão do destaque, né? Uhum. Eu vou ter aqueles artistas lá, né, No- em grande evidência, assim como eu tenho alto jogadores de futebol em grande evidência, mas eu tenho, né, um jogador de futebol que tem dificuldades ali, né? Exato. Se você for lá, a gente junto dentro da central sindical, a gente é colega lá do sindicato dos jogadores, dos técnicos de futebol e tal. Então, assim, é uma outra realidade que a gente tem ali também, né? Assim, não tem só o Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo da vida. a gente tem os jogadores, né? Assim como a gente tem lá os Tony Ramos da vida, os famosos também, mas tem os artistas Exato. que têm, às vezes, dificuldade ali, que vivem das leis de incentivo do governo, né? Que Exato. muitas vezes não pagam na hora correta, né? E o boleto não se atrasa, né? Exatamente. Você que atrasa ele, mas ele não atrasa. Exatamente. né? Chega Então- na hora lá lhe cobrando. Tem que se virar. E aí o artista ele fica meio refém disso. E quando ele não tem esse conhecimento,
ele fica mais ainda Mais refém, perdido, mais perdido dentro de todo esse contexto. E é isso aí, pessoal. Vocês já sabem que existe o sindicato, existe o SATED, para quem não sabia. Eu não sabia que existia, então estou muito bem informado agora. E com os oferecimentos da Roupaf Rolamentos, a maior marca de rolamentos, distribuidor de rolamentos do Norte e Nordeste, ProLube Lubrificantes, VNP Contabilidade e Cortez e Gonçalves Assessoria. Professor, obrigado pelo bate-papo. Satisfação. O senhor foi demais, obrigado por ter se perdido no trânsito, né? Errou o caminho. Nosso papel é divulgar essa informação toda, né? Assim, Informações que eu não sabia, eu creio que muitas pessoas não sabiam disso. o mercado artístico ele precisa desse conceito todo, né? Para saber, principalmente os familiares, né? Os próprios artistas, para saber como ele vai se posicionar dentro desse mercado. Porque o mercado, às vezes, é contramão, né? Às vezes, quando ele vai fazer legislação, aí os artistas que estão lá assistindo, eles... Mas não é assim que acontece. Pois é. É realidade vezes expectativa, né? Realidade vezes expectativa. O cara espera uma você, coisa. pelo menos tem uma noção, né, do que é o correto, porque muitas vezes você se sente até errado dentro daquela situação, né? Quando você é cobrado por coisas, por exemplo, o artista vai fazer um teste de publicidade ali, Realmente aí o produtor chega, aí a produtora lá, né, chega, olha, você tem que trazer aqui uma calça verde com listras azuis, uma camisa, aí você sai daí, tem aí essa roupa, tu tem, tá. Aí não consegue, ainda sofre uma repreensão. Isso, rapaz, pedi pra tu trazer, cara. Sendo que não é uma obrigação tua. Não é a função dele fazer isso. Ele é o artista. A função é da Figurino produtora é com... fazer isso, né? Então, assim, os Legal. papéis ficam meio invertidos, né? A questão do contrato feito depois, qual é a função do contrato, né? Os direitos de imagem. A maquiagem também é tudo por conta da produtora, sim, né? Tudo. Sim, tudo tem que ser por conta da infraestrutura, o deslocamento. Você tem um trabalho, vamos fazer um trabalho agora em Salvador. Uhum. A infraestrutura tem que ser, você vai negociar o seu cachê, mas a infraestrutura ela tem que ser disponibilizada. E tudo isso que eu estou falando eu não estou inventando aqui, criando não, tudo está lá como um artigo legal, né? Então, esse tipo de informação é porque às vezes você fica achando que você está errado, né? Porque às vezes ele coloca, poxa, eu vou ter que pagar a tua passagem, tua hospedagem, tua alimentação, cara. Só vou te dar 100 conto, viu, bicho? Porque... É isso mesmo? Não tem meio termo, né? E quando é menor de 18 anos, inclusive para um responsável legal. Inclusive para um responsável legal quando você é menor de 18 anos. Ou seja, o que você vai pagar para um, tem que pagar para os dois, né? Sim, sim. Se eu vou contratar um jovem lá de 16, uma criança de 8 anos, para gravar em São Paulo, eu vou ter que levar um responsável legal, né? E dar toda a infraestrutura de... Exatamente, que inclui passagem, alimentação, hospedagem e traslado, né? Que é o transporte do local de hospedagem, do local de trabalho, local de hospedagem. Porra. Né? Só que aí você não sabe disso e aí você faz o que os caras querem. Exatamente. Às vezes a galera pega fora, pede orçamento para fazer serviço quixada. Aí quer pagar o valor de um freelancer quixada. E o combustível. E a gente aqui não está desmerecendo também quem é contratante, não. A gente sabe que não é fácil ser contratante dentro de um mercado desse que não valoriza a arte. Tanto é que a gente tem, o SATED, ele tem uns prêmios que a gente faz, né? Que é o prêmio, tem o prêmio Dia do Artista, que são os dinossauros aí, né? O pessoal que já está há muito tempo. Tem os profissionais do ano, que é como se fosse um The Oscar Go To ali, né? Os 3 de cada categoria. E tem o prêmio de contratante. Os contratantes que fazem tudo certinho, tudo direitinho, que segue o protocolozinho segue bonitinho. o protocolo, também são prestigiados, porque também não é fácil. Estou dizendo aqui que dentro de uma estrutura dessa que não valoriza, né, a nossa grande chamada assim, às secretarias é porque coloca todo mundo, uma expressão meio complicada, bota todo mundo no mesmo pacote, todo no mesmo saco de gato ali. Né? Então, assim, eu não posso confundir aquela pessoa que está fazendo ali a primeira obra, o seu experimento ali, o seu primeiro vídeo, seu primeiro trabalho, com um artista que vive disso, com um profissional que vive disso. Isso é verdade. Eu não posso misturar. São realidades distintas. Um brincante de uma festa junina, por exemplo, que está lá uma vez por ano ali, não posso confundir com aquele que faz um trabalho de cultura popular todos os anos, né?
Então são conceitos que a gente tenta desmistificar. Premiações, por exemplo, os mestres da cultura, que eu vou dar um salário mínimo para aquele cara lá, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que trabalhou a vida toda. Aí a gente faz uma reflexão. Beleza, perfeito. Eles merecem ser valorizados. Mas por que não valorizaram a vida toda? No decorrer? No decorrer, porque ele não ia precisar de um salário quando tivesse com 70 anos, 60 anos. Isso é verdade. Cadê a estrutura? Que ele possa pagar a sua contribuição de INSS, que ele possa fazer a sua contribuição de previdência e ele se aposentar dignamente. Isso é verdade. Então é toda uma discussão que a gente faz em cima dessa reflexão que a gente faz para alertar, né, a quem está iniciando, né, que é um mercado específico, né, porque quem é artista tem que conviver com a instabilidade inclusive financeira. Então, assim, se ele não tem essa preparação, tem momento que ele vai fazer um trabalho, ele conseguir um trabalho que ele vai receber muito bem, que ele vai ficar, nossa, que mas aí ele vai ver que tem meses que ele não vai fechar nada. E se ele não trabalhou naquele mês que ele recebeu muito bem, não administrou, aí ele vai se entrar... ele não tem essa preparação, ele vai passar um perrengue grande. Então é nesse sentido que essa informação dentro do mercado cultural existe, do mercado artístico, para que ninguém seja lesado. Agora mesmo, um fato desagradável mais recente, a gente teve um cidadão que foi fazer um casting de um filme, né? E dentro de um espaço, inclusive, conhecido da cidade, né? E várias estudantes de teatro, né, foram lá lesadas. Né, foram lesadas dentro do teste, né, foram assediadas, e aí gerou uma série de reflexão, né? Assim, eram todas estudantes, né, de arte, de teatro, de artes cênicas. Mas cadê a formação dessas atrizes em relação ao saber o que é um teste de um filme? Então, eu chego no teste, não tem equipe, tem uma pessoa. Puxa. Não tem equipamentos, tem uma câmera, né? Não tem atores, não tem equipe, não tem atores. Quem vai fazer o teste é o cara lá, o dito cujo lá. Né? Claro que a gente entende que todos eles estão querendo participar de uma obra, estão querendo entrar no mercado. Tá na empolgação, né? Foi divulgado um cachê, né? Então todo mundo quer o seu lugar ao sol ali. Mas assim, quando eu percebo que aquilo não é realmente um teste... Opa! Sai fora. Se eu tenho essa formação, essa informação, eu já nem piso ali. Né? Isso é roubado isso aí. Já nem perde tempo nem dinheiro. Quando a gente lê o anúncio, a gente já... Ixi, cara, isso aqui tá muito bom para ser verdade, né? Então é nesse sentido que a gente... Né? E aí elas foram lesadas lá, o caso teve que ir à polícia, inclusive. Mas assim, são situações em que a gente precisa informar a comunidade sobre o que está acontecendo, assim, sobre esse cuidado que a gente tem que ter dentro do mercado artístico, que é bom demais, né? Que é bom demais. Mas que fica os alertas. Mas tem essas burocracias que eu tenho que ficar atento. É isso aí. Professor, obrigado. Satisfação grande. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizando aqui mais um Ponto Fora da Curva. Fica com Deus. Queridíssimo professor. E eu quero fazer também uma última palavra. Pode ficar à vontade. Que prestigiem, né, os trabalhadores da arte, principalmente do seu estado. Né? Sim. É muito importante que a comunidade vá assistir os atores, os espetáculos de dança, de teatro, os seus humoristas. Né? É muito importante a gente prestigiar os nossos artistas locais. Coisas que o Ceará faz com muita destreza, né, professor? Exatamente. O cearense, ele aprecia demais, ele está sempre envolvido nisso. Pode fazer um show de rua. Não, você tira pelo show de rua, né? Sim. Você vê lá, tá aquela roda de gente lá assistindo. Você vai pro teatro, geralmente dá umas lotações. Sim. Né? Os lançamentos, o humor. Então, no Ceará é muito forte. Então, nessa parte artística em si, eu vejo que o Ceará... Não conheço os outros, tô falando do Ceará. Eu vejo que são bem presentes os cearenses em relação a isso. Não é verdade? Principalmente os humoristas aí. Principalmente os humoristas. Chefe aí, né? Exato. Nacionalmente. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Fica com Deus. Um cheiro com Deus. Um cheiro e um queijo. Fui!